gostei por um lado, porque eu pela primeira vez eu vi nesses nossos períodos de transmissão com vocês o sol amanhecendo o dia, eu me imaginei no Rio de alguma forma, e realmente passando a Malandros na última parte lá, enfim. Pois é, essas coisas tem que melhorar, assim, sei que é difícil, a prefeitura está na batalha, ela quer fazer do Carnaval de Natal o melhor, a nossa secretária quer fazer o melhor, quer mostrar o seu trabalho, mas infelizmente parte também muitos erros das próprias escolas. E de quem presta serviço à prefeitura, no caso dessa produtora, porque a produtora recebe dinheiro para fazer esses filmes e jamais, eu acho que a secretária poderia até ver esses filmes aí, a gente tem como mostrar os filmes que foram gerados e editados, vocês dentro do ponto escuro que ninguém enxergava nada. Isso é terrível. Mas no caso, por exemplo, nós fomos atrás da Coserne, é Coserne, não é Energia Coserne. Energia Coserne. Para ajeitar os fios, eles botam mil dificuldades. Mas eu acredito que o canto certo do Carnaval de Natal chama-se Avenida Duque de Caxias. Até porque muita gente não sabe disso. O nosso Carnaval de rua começou na Avenida Duque de Caxias com a Potengi. Olha só, voltando aqui, em que ano, Carlos? Que ano? Isso nos anos 50, 40... quando existia cursos de carros. Eu entrevistando o Dr. Baltazar Marinho, que é um excelente neurologista, seletíssimo aqui no estado e no Nordeste, muito conhecido, num Relembrando Carnaval, que eu fiz com você uma vez, ele me falando que ele é de uma época que ali na Deodoro, né, acendiam aqueles cordões de luz, né, e depois desligavam e todo mundo ia só pro América, pro Alecrim, ele é dessa época, né? Sim, porque quando começou ali, era o carnaval da época, era o Corso, era na Ribeira. O Corso, ele falou sobre esse Corso. O Corso era na Ribeira. Olha, começava aqui na praia de Miami, entendeu? Que antes não era Miami, era Morro do Pinto. Com machinhas, com tudo. Sim, tinha até o jangadeiro ali na praia, saía de lá, por trás era o Clube do Exército, saíam de lá. Fazia o curso aqui na Pinto Martins, Getúlio Vargas, descia pela rua da Maternidade, desciam para a Ribeira. Teve uma época que aconteceu... Nossa, que épocas áureas, né? A gente começa a tentar criar essas cenas aqui na cabeça. Meu Deus. Então, não era escola de samba, era blocos. E os blocos eram muito mais luxuosos do que as escolas de samba. Nossa, que coisa. Entendeu? E daí foi. E daí eu desci todas para Ribeira, depois passou para a Avenida Deodoro, depois da Deodoro passou para Prudente de Moraes, da Prudente de Moraes foi para o Alecrim, foi para o Castelão, o antigo Castelão, que é o Jardim das Dunas, de lá desceu. Nossa, mas por que tanta mudança? Porque cada prefeito que entrasse, eles queriam uma localidade para fazer o Carnaval de Natal. Que sempre a ideia foi acabar com o desfile de escolas de samba de ruas. Sempre foi isso. Eu tenho lutado muito junto com todas as escolas de samba para isso continuar, porque isso é nossa história, nossa tem escolas há 60 anos, significa dizer que já são mais de meio século que existe, como é o caso da Balança do Morro, então são 60 anos. Aí vem um prefeito para 4 anos de mandato e quer acabar com uma história? Não pode. Porque antes era blocos, depois passou para a escola de samba. Eu acredito que a primeira escola de samba de Natal foi Malandros do Samba. Malandros, né? Depois a Balança. Malandros do Samba. Depois de Malandro do Samba, aí entrou Asa Branca, aí vem a Marinha, a Ferriaço, Bafo da Onça. Nossa. E foi entrando aí. Essas desfilavam até na Macaíba, que acabou o carnaval de lá também. Sim, desfilavam, muitos iam desfilar em Macaíba. Aí entrou o Balanço do Morro. Nossa. O Balanço do Morro foi um desligue de Lucarino com Melé. E fizeram o Balanço do Morro. Aí veio a história de Balanço do Morro. E a atual situação. Então vamos para a segunda pergunta. Você realmente nem é a favor nem é contra, mas é preciso que haja estrutura para que vocês possam ir para lá e que a prefeitura invista de fato nessa segurança, nessa estrutura, para não ficar uma coisa bem pior do que já está. Não. E essa segunda pergunta aqui de Carlos é baseada no que você acabou de falar em relação ao local ali na Ribeira. A pergunta seria a seguinte: fazer o desfile, digamos, num lugar centralizado,
Onde, por exemplo, é feito ali o Axé Natal ao lado do Palácio dos Esportes, que não tem esse problema de fiação, é uma rua ali larga, né, de frente ao Palácio dos Esportes, totalmente estruturado ali com tudo vizinho, a praça cívica, etc. Não seria uma dica para que mudasse de lugar? E inclusive aquela questão das pessoas, das escolas e todo mundo que ficam aguardando passar, ali tem muito mais espaço, bloquearia, né, várias ruas ali para todos ficarem aguardando. Não seria um local melhor do que ali, tão apertadinho como está hoje, né, a Duque de Caxias? E no caso, se você, como você colocou que a Ribeira é legal, talvez ali do lado onde foi liberada a nova Praça Augusto Severo, do lado ali do Teatro Alberto Maranhão, fazer uma inversão ali de rota, porque ele tem muito mais espaço para que vocês fiquem aguardando a hora de passarem ou não, porque eu mesmo presenciei ao vivo pessoas lá no moinho, no chão, o pessoal da Império do Vale, poças de lama, lixo acumulado do lado. Isso não tem estrutura, a prefeitura não dá estrutura para as escolas, enfim, estarem aguardando o momento de passar. O pessoal saiu de 4 da tarde de Ceará-Mirim, já era quase 1h30 da manhã, já estava aguardando passar. Então, assim, por exemplo, voltando para a questão da pergunta aqui para o foco, ali ao lado do Palácio do Esporte, não seria interessante? Porque aí daria até condição de ter carros alegóricos maiores, que não teria fio, etc. Certo. Ali seria um ponto ideal, que é uma avenida toda reta, larga, e não tem fiação cruzando a avenida. Mas veja bem, o nosso ponto de vista, o problema são os carros alegóricos. Se na hora que eles estivessem com o chassi grande e fossem rebocados e as escolas tivessem condições financeiras de levar, era outra coisa. Mas para levar no MUC não vai. Porque, amigos, até para entrar na avenida, os carros para ser empurrados é complicado. Eu vejo uns garotinhos embaixo deles e sofrendo, rolando. É complicado. Para todas, não é só para uma, não. Aliás, eu vou puxar aqui um parêntese, o vereador Léo Souza, que eu vi a Brisa Braque desfilando, normal, como foliã, carnavalesca, sei lá o quê, dançando, fazendo o papel dela como pessoa normal, se divertindo, apesar dela ser política e ser pública. E o Léo estava numa outra escola, na Águia Dourada, empurrando mesmo o carro. Eu digo, olha, ele vai sentir aí como é pesado esse negócio. Ele estava lá empurrando o carro, brinquei com ele rapidamente e ele estava lá empurrando, mas enfim, é uma engrenagem que pesa também, né? É muito pesado, porque o peso ainda tem pessoas em cima, entendeu? Fica pesado. Então, e para que isso acontecesse na Zona Norte, na Ribinha, para que acontecesse aqui na Praça Cívica, teria que ter essas estruturas. E você ter barracões por perto, você confeccionar esses carros que não vai ter. Eles falam na cidade do samba. Porque antes, já havia muitos anos, a história desse barracão Cidade do Samba. Eu tenho uma pessoa que você deve conhecer também, muito seleta, é o Jaime, né? Que é da Malandros do Samba. Ele me disse que quando ele era bebê, criança, eu acho, ele brincou um pouco na entrevista que eu fiz com ele já ouvia essa história de Cidade do Samba. Já. Isso aí foi do tempo de Lucarim, do tempo de Belém, que não era Cidade do Samba. Porque aqui na Natal, o problema, todo o Brasil é assim. Eles nunca criam um nome, eles copiam. Mas por que essas administrações todas até agora ninguém fez nada para vocês terem o espaço de vocês? Porque não tem interesse financeiro. Se fosse uma coisa que corresse muito dinheiro, como Carnatal, como São João, que é uma coisa fechada ali só para quem vai e gasta. Mas o carnaval de Carlos, ele move uma engrenagem danada. Move. Uma escola de samba vai do limpador de chão, a costureira, passa por tudo, entra comida, entra o comércio, a roupa, vestes, pessoas que vão. É uma engrenagem muito forte, tanto é que o Rio está aí dando exemplos para o mundo todo. Mas eles não verem isso. Eles acham que, veja bem, o carnaval de Natal ainda é da seguinte forma. Eles acham que é assim, costurou do lado, costurou do outro, botou, tá, desfila. Mas porque muitas escolas fazem isso. Entendeu? Não trabalha, como eu falei pra você, não faz as fantasias ao pé da letra com o enredo, não. Fazem o que levar para vender. Muitas fazem isso. Então fica difícil, meu amigo. E fica usam roupas de espetáculos, que já foi visto em Natal, foi visto em Mossoró, usam roupas de quadrilhas juninas, mandam buscar fora e usam. E depois perdem pontuação, daí depois não dou esse direito de jeito nenhum de repetir, de usar roupa de algum canto. Não quero. Não dou. Isso pode ser normas da Nova Lierne? Pode. A gestão pode estar aí jogada para quem quiser pegar ela e aprender a fazer isso. Se trabalhar o carnaval com direito, entendeu? Bom, complementando a ideia, no caso, né, fica uma ideia para a Nova Lierne, é mover o desfile das escolas de samba da Duque de Caxias, ali na Ribeira, Rocas, enfim,
com aquela sujeira toda aquela situação de desconforto para as escolas, etc., para cá, ó, para essa região da Praça Cívica. Se a prefeitura pode realizar o Axé Natal aqui, independente se é um evento só da prefeitura ou é coligado com, enfim, alguma produtora particular, mas se ele é feito aqui e se monta aqui, por que não montar aqui a estrutura para o desfile das escolas de samba? Em Petrópolis, muito mais seletivo o ambiente, mais limpo, a Praça Cívica em si, tá? Ali na frente tem supermercado Nordestão, tem posto de combustível aqui do lado, a gente tá contra a luz e fica um pouco escuro, né? Mas enfim, tem toda uma estrutura para que o desfile transcorra aqui, tá? A questão dos carros alegóricos, não há fiação aqui baixa para atrapalhar. Então assim, tem tudo, né, de positivo para que seja aqui, né? Para que a nova direção da Lierne veja aí com a prefeitura e, enfim, traga o desfile das escolas de samba para cá. Isso aqui é uma ideia que a gente está dando, né? Mas dentro da realidade que a gente vive. Aqui tem bem mais estrutura. O próprio Palácio dos Esportes poderia servir de apoio, né, para as escolas de samba em relação, não aos carros alegóricos, mas, enfim, a união deles em si, com aquelas roupas todas ou não. E nessa rua aqui lateral, como fazem com as quadrilhas juninas, poderia, claro, a STTU bloquear total e ficar essa região total aqui, ó, à disposição das escolas de samba. É muito mais estrutura, é muito mais tranquilidade, é muito mais, digamos, área limpa, né? E tá aí, é uma ideia realmente excepcional, acredito, de o desfile das escolas de samba passar a ser aqui. Isso aí fica de ideia para a nova direção da Lierne, tá? E a prefeitura fique ciente, porque o que gasta lá, talvez gaste bem menos aqui, mas com certeza aqui ficará muito mais organizado.